que está em Marcos capítulo 8. Marcos 8, 22. Marcos 8, 22. Eles foram para Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. Sua vista lhe foi restaurada. Ele via tudo claramente. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus, que o Senhor fale com o teu povo através da minha vida, do jeito que o Senhor achar melhor. Eu quero ser ferramenta usada pelo Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos uma história um pouco atípica em relação à forma como Deus, na pessoa de Jesus, costumava agir, costumava trabalhar. Porque nós vemos Jesus sendo alcançado por algumas pessoas. O texto diz assim, verso 22, algumas pessoas. E essas pessoas, elas alcançam Jesus e trazem até ele uma pessoa. Essa pessoa, ela era portadora de uma deficiência. Ela era cega. E Jesus, ele opera um milagre na vida dessa pessoa. Essa pessoa volta a ver, ou essa pessoa passa a ver. A Bíblia diz, a visão foi restaurada. Se foi restaurada, podemos imaginar que em outro momento essa pessoa enxergou e agora não está enxergando. Bom, o fato não é que Jesus dá a vista para esse rapaz. O fato é a forma como o milagre acontece. Porque em algumas ocasiões nós vemos Jesus falando com o paralítico, levanta e anda, e o paralítico levanta e anda. Nós vemos Jesus falando para o Lázaro, Lázaro vem para fora, e o morto vem para fora. Nós vemos Jesus falando com o homem da mão ressequida, estenda a mão, e ele estende a mão. Nós vemos Jesus dando ordens em várias ocasiões para várias pessoas com várias dificuldades, e essas pessoas todas, elas, pelo que a Bíblia nos permite entender, elas são instantaneamente curadas, instantaneamente libertas, instantaneamente restauradas, tocadas, transformadas. Aqui já é diferente a história. É diferente por quê? É diferente porque esse rapaz, ele recebe um segundo toque. Ele recebe um segundo toque. Semelhante a outros tantos, ele chega até Jesus com uma dificuldade. Quantas pessoas chegaram até Jesus com uma dificuldade? Então,
semelhante a outros, ele chegou até Jesus com dificuldade. Semelhante, por exemplo, àquele rapaz que foi colocado diante de Jesus por sobre o telhado de uma casa. Esse rapaz também, quando na madrugada eu lia o texto, eu gosto, cada um vai ter a visão para uma determinada situação. Eu gosto de ver isso que eu vejo no verso 22. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Algumas pessoas. Então, aquele rapaz da cama, ele foi levado por pessoas até Jesus. Aqui o texto fala, umas pessoas trouxeram o rapaz até Jesus. E essas pessoas suplicaram, olha, Jesus, está aqui esse rapaz. Não dá, o texto não dá detalhes, não dá. Talvez se for fazer uma busca, uma pesquisa nos livros da história, livros de historiadores da época, talvez traga mais detalhes a respeito desse rapaz. Mas não temos muita ferramenta muito subsídio para pensarmos aqui a respeito desse rapaz. Não sabemos se era amigo deles ou não. Não sabemos se era próximo deles ou não. Não sabemos se era alguém que ficou reclamando perto deles e eles tomaram a decisão, vamos ajudar esse rapaz, vamos fazer alguma coisa por ele. Nós não sabemos falar muita coisa. Na verdade, nós pouca coisa podemos falar. Mas entre o pouco que nós podemos falar, nós temos algo que na minha opinião, debaixo da visão, como eu gosto de enxergar algumas situações dentro da Bíblia, dentro do pouco que sabemos, nós sabemos que essas pessoas levaram o rapaz até Jesus. Nós vemos essas pessoas se esforçando para levar alguém até Jesus. Nós vemos essas pessoas pagando o preço, nós não sabemos qual foi o preço que elas pagaram. Nós não sabemos quanta distância percorreram, nós não sabemos nada praticamente a respeito de como foi essa chegada até Jesus. Mas nós sabemos que eles levaram a pessoa até Jesus. E eu acho importante nessa manhã valorizar junto de você a atitude de apresentar pessoas a Jesus. A atitude de falar de Jesus para as pessoas. A atitude de dizer para as pessoas, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua casa, Jesus pode mudar a sua família, Jesus pode mudar seu casamento, Jesus pode mudar as suas emoções, os seus sentimentos, sua vida emocional, sentimental. Jesus pode mudar você, independente de como você esteja, independente de qual seja a sua situação, independente se está no ventre ainda, na condição de feto, ou se já é alguém com condições de poder tomar a decisão por Jesus. Jesus pode mudar histórias. Eu acho importante nós termos esse discurso na ponta da nossa língua. Eu acho importante nós andarmos e carregarmos esse discurso conosco, porque a Bíblia ensina que nós somos cartas vivas, cartas de Cristo, escrita não com caneta, com tinta, mas escrita com o próprio sangue de Jesus. Então nós somos verdadeiramente as ferramentas que Deus quer usar nesses dias, que Deus vai usar nesses dias, que Deus está usando nesses dias. Nós somos, e nós não podemos abrir mão disso. Abrir mão, muito pelo contrário, nós devemos valorizar essa oportunidade que Deus nos dá de anunciar o Evangelho a toda criatura. Aqui a Bíblia mostra isso. Aqui a Bíblia mostra isso. Eu li um texto, eu gostei de um texto que eu li, só que eu não lembro para falar. A minha cabeça ela não tem conseguido conectar algumas informações assim temporais. Não lembro se foi na madrugada de hoje, que eu estava lá com a minha mãe,
e aí eu fazia a leitura do texto. Eu não lembro se foi ontem, na noite de ontem, isso eu não vou lembrar, foi de ontem para hoje. E o horário também é o que menos vai importar nesse momento. Mas eu vi, e eu achei interessante o texto, que o texto convidava a dizer assim, demita o seu cliente. Demita o seu cliente. E aí era um texto bem escrito, um texto longo, inclusive. Até pensei em mandar para a turma, mas falei, não vou mandar, porque geralmente a turma não lê. Eu andei fazendo uma pesquisa esses dias. Quem costuma ouvir ou ler os textos que eu mando, eu fiquei e falei, meu Deus do céu. A gente faz com a intenção de ajudar, mas parece que o pessoal já está ajudado até demais, já, a ponto de não poder, de repente, ler um texto, ouvir uma oração e assim por diante. Eu falei, não vou mandar, o texto é longo, talvez um ou outro faça a leitura. A pastora Kátia gosta de ler, possivelmente faria a leitura, mais um ou outro que gosta de ler, possivelmente faria a leitura, mas eu acabei não mandando, acabei não selecionando, copiando e enviando o texto. Mas o texto fala de demitir o cliente. E ele fala que tem cliente, aí nós temos, por exemplo, o cristiano que trabalha, tem o estabelecimento comercial dele, tem cliente que é chato. A Marlene também tem o estabelecimento, tem cliente que é chato. Tem cliente que fica ali, não quer saber de nada com nada e às vezes nem compra, ainda reclama. Às vezes reclama, compra, mas reclama. Tem cliente que ele simplesmente tomou a decisão de ser alguém que vai cansar a pessoa. E às vezes nós ficamos cansados. De pessoas que ficam próximas a nós e elas não ajudam, elas não contribuem, elas não fazem algo para que possamos juntos construir algo e simplesmente elas muitas vezes se colocam na posição daquele cliente chato, aquele cliente que não quer saber de nada com nada. Então o texto convida assim, demita, com outras palavras o texto dizia, faça uma seleção das pessoas que estão à sua volta. É importante selecionar quem está à sua volta. E eu assisto filme, eu não gosto de filme, não costumo assistir filme, mas quando eu assisto filme, eu faço o link olhando com os olhos da fé. Qual é a mensagem, qual é o fundo, qual é o pano de fundo. Geralmente, eu sou chato para assistir, não é legal assistir junto comigo por causa disso, porque eu fico fazendo aquela leitura do pano de fundo. O que está vindo por trás. Então, eu li o texto e fiz o link. O texto falava de cliente, falava de vida profissional, falava de empreendedores, mas eu fiz um link com a vida em Cristo. Porque muitas vezes a pessoa está dentro da igreja apenas como um consumidor. Só quer consumir. Só consumir, mais nada. E às vezes é aquele consumidor reclamão, aquele consumidor que nada está bom, nada agrada, nada satisfaz, nada. E ele, além dele não ficar satisfeito nunca com nada, ele ainda pouco vai falar do lugar onde ele está consumindo para outras pessoas poderem consumir também. Quer dizer, eu olhei e falei, meu Deus, mas isso é muito parecido assim com o movimento dentro de uma igreja, que muitas vezes a pessoa ela está na igreja como uma consumidora, não passa de um consumidor, não passa de uma consumidora, mas não um consumidor bom, aquele consumidor ruim, aquele consumidor que pouco vai agregar. Aqui o texto, eu estou no verso 22 com você. O texto diz, trouxeram o cego até Jesus. Trouxeram. Eles falaram de Jesus. Aí, nós aqui não temos visitante. Temos o neto da irmã Roseli que está com a gente, mas também não é visitante, já veio em outras ocasiões. Hoje ele está junto aqui, mas não é visitante. Ele já sabe que Jesus é Salvador, que Jesus pode mudar a história dele, que Jesus pode salvar, já sabe de tudo isso. Só tomar a decisão e seguir a viagem com Jesus. Então nós não temos visitante aqui. Por isso eu me sinto à vontade de falar,
de um texto como esse, de um trecho da Bíblia como esse. Eles trouxeram as pessoas trouxeram o cego até Jesus. E nós sermos confrontados. Quantas pessoas nós temos trazido para Jesus? Quantas pessoas nós temos apresentado Jesus? A quantas pessoas nós temos dito: Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, Jesus pode te transformar. Esse aqui, eles trazem o cego até Jesus. Eles trazem. Quer dizer, eles apresentam Jesus ao cego e apresentam o cego para Jesus. Dali para diante, nós não temos muita informação para dizer como foi a continuidade do relacionamento. Mas nós podemos dizer: ao cego foi apresentado Jesus. E a Jesus foi apresentado o cego. Eu gosto disso aqui. Eu gosto. Nas minhas orações, o meu sonho como pastor, é ter uma igreja que evangeliza, uma igreja que ganha almas, uma igreja que está preocupada em alcançar o perdido a qualquer custo. Essa é a minha oração, esse é o meu sonho. É ter uma igreja, estar junto de um grupo de pessoas que de alguma forma procura falar de Jesus para outras pessoas. Esse é o meu desejo. Por isso que quando eu vejo um texto como esse, vejo um texto como aquele dos rapazes que carregaram o outro na maca e levaram até Jesus, eu gosto, eu me animo com essas situações, porque eu fui apresentado para Jesus. Jesus foi apresentado a mim. E a minha história foi mudada, porque alguém teve o trabalho de falar de Jesus para mim. Alguém teve o trabalho de orar e de jejuar por mim, pela minha vida. E graças a Deus hoje eu tenho a convicção que se eu partir hoje eu vou para o céu. Eu tenho essa convicção que se Jesus me chamar hoje eu vou, mas graças a alguém que pagou um preço, 1, 2, 3, 4 pessoas, não vou saber precisar ao certo, mas alguém pagou o preço pela minha vida. Alguém pagou. E tanto a música que foi cantada aqui falou um pouco disso também, falou a respeito de olhar para a cruz e de ter um favor, uma graça imerecida graça. Verso de número 23 diz: Ele, Jesus, tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Agora nós começamos a ver. Então, o primeiro ponto que eu achei importante pensar junto com você é o nosso posicionamento diante de Jesus. Como nós estamos diante de Jesus? Estamos consumindo o pão vivo que desceu do céu. Estamos dizendo para outras tantas pessoas: esse pão é bom e esse pão satisfaz? Ou nós de repente nem estamos consumindo, ou se consumimos nem falamos nada dele para ninguém, não anunciamos a casa do pão para as pessoas que estão famintas, Então, o primeiro ponto eu achei importante pontuar com você isso aí. Mas agora nós vamos ver o quê? O desenrolar da história de alguém que estava precisando de ajuda e que foi ajudado. Mas às vezes a ação de Deus na nossa vida, ela não se dá de imediato. Existem ações que elas vão gradativamente transformando a nossa história. Ele tomou o cego pela mão e levou o cego para fora do povoado. Primeira coisa que Jesus faz com aquele cego é tirar o cego de perto das pessoas, do lugar onde ele estava. Por quê? Possivelmente, não vou afirmar, porque o texto não afirma isso, mas o texto permite pensar. Possivelmente, porque se ele ficasse ali dentro daquela região onde muitas pessoas já haviam o visto cego durante algum tempo, talvez alguém fosse dizer: viu, rapaz, você está cego assim faz tanto tempo, agora você acha que Deus vai mudar a sua história? Você acha que agora a sua história vai ser mudada? Você está enfrentando essa luta faz tanto tempo, você acha que agora essa luta sua vai ser vencida?
Você está passando por esse problema faz tanto tempo que você acha que agora vai resolver seu problema? Viu? Preste atenção. Talvez, quando Jesus tira aquele rapaz do povoado, talvez Jesus estava passando uma mensagem para aquele rapaz, dizendo assim, ó, é importante que você selecione bem as pessoas que estão à sua volta, porque tem gente que não vai te ajudar a receber a sua bênção e ainda pode atrapalhar você. É importante selecionar quem está à nossa volta no dia a dia. É importante nós fazermos essa seleção. Se andamos com gente que tem fé, que acredita no milagre, que acredita na vitória, ou se nós estamos cercados de repente de gente que só vive reclamando da vida, insatisfeita com a vida, nada está bom, nada agrada, nada é legal, nada. Jesus, ele está passando uma informação aqui. Qual é a informação que ele passa? Qual é a informação que ele vai trazer? Nós estamos pensando junto a respeito do cego. Mas e para o povoado? Qual a informação que Jesus passou para aquele povoado? O que será que acontecia ali naquele lugar? Que quando Jesus tira o rapaz de dentro do povoado, o que será que um olhou para o outro e falou, viu, está vendo? Será que o ambiente da incredulidade, o ambiente da crítica, o ambiente da reclamação, o ambiente da murmuração, o ambiente da insatisfação não era algo muito real naquele lugar? E existindo tudo isso com uma naturalidade muito peculiar daquele povoado, será que Jesus, quando tira, Jesus não está passando para eles uma informação? Olha, se não houver mudança, se não houver mudança de postura, de comportamento, não tem resposta, não tem milagre, não tem bênção, não tem sinal, não tem prodígio, não tem maravilha. Será que Jesus não estava dizendo assim, olha, sem santificação ninguém verá o Senhor? Porque santificação significa separação, santo significa separado. De repente Deus, na pessoa de Jesus, né, ele é o Filho agora aqui que está operando o sinal, de repente ele está passando essa informação, dizendo assim, ó, é importante haver uma separação. Em Josué está escrito assim, ó, santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu acho importante a gente ir pensando assim, fazendo algumas conexões, alguns links. Eu acho importante olhar e pensar. Não estou aqui como o dono da verdade, que estou dizendo para você, foi isso, foi aquilo, não estou afirmando nada disso. Estou propondo para nós pensarmos. Porque às vezes, tudo que nós precisamos é de algum tipo de separação. Tudo que nós precisamos é algum tipo de santificação. Tudo que nós precisamos é algum tipo de consagração. Tudo que nós precisamos, às vezes, é algum tipo de mudança de ambiente, de mudança de companhia, de mudança de história, de mudança de trajetória. Tudo que nós precisamos é de alguma mudança para que algo aconteça na nossa vida. Só que a comodidade, o conformismo é um problema a ser encarado, enfrentado. Quando Deus conversa com Abrão, Abrão era uma pessoa bem-sucedida, filho de uma família bem-sucedida. A história de Abrão naquela região era uma história de alguém bem-sucedido. Deus fala para Abraão assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus está falando para Abraão, olha, é o seguinte, Abraão, você está confortável demais onde você está. Neste seu conforto, nesta sua comodidade, vai ser difícil de você ver algo acontecer na sua vida. E o sonho de Abraão era ter filho. O sonho de Abraão era ter filho. Aí Deus fala para Abraão, vamos movimentar um pouco? Eu gosto disso. Tanto você me conhece, sabe que eu não tenho sossego. Acabamos de fazer uma festa sábado, já lançamos a do dia 16 de dezembro, já tem outra festa pronta. Eu gosto. Eu acho que isso é importante. E eu penso que pessoa que tende a não se envolver, perde.
porque é na ação que Deus opera. Jesus é o verbo, e o verbo indica ação. O verbo indica ação. Então, são questões que nós temos que ir fazendo o link, fazendo a ligação e pensando. Ele pega o cego pela mão, ele podia dizer, me siga. Só que quantas e quantas pessoas já ouviram assim, me siga, e não seguiram? Quantas e quantas pessoas ficaram pelo caminho, porque nós dissemos, me siga, venha, me segue. Talvez muitas vezes tudo o que nós precisamos, sejamos nós, ou qualquer outra pessoa que nós estivermos ajudando, talvez tudo o que se precisa não é dizer me siga, é dizer dá a mão aqui, ó, que eu vou levar você, eu vou mostrar para você o caminho, me dá a mão, me dá a mão. Quando eu dou a mão para a pessoa, eu estou dizendo, só para você ter dentro do que eu estou conversando com você. A minha mãe, ela está lá. Está boa, pastor? Como está sua mãe? Melhorou? Não melhorou e não está boa. Ela não está boa. Dentro dos momentos difíceis dela, tem hora que ela estende. Estou sentado do lado dela na cama, tem a cadeira, põe a cadeira e fico do lado dela. Aí ela dá a mão. Tudo que ela quer é segurar a mão, apertar a mão e ficar ali, sabendo que tem alguém do lado dela. Ela não fala, não demonstra dor, é o que ela faz. Não conversa, mas ela aperta a mão, ela segura. Quando a gente aperta a mão de alguém, quando a gente pega na mão de alguém, quando a gente pega e fala, vem cá, me dá a mão. Nós estamos dizendo para a pessoa, pode confiar, eu não vou te soltar, eu não vou te deixar, eu não vou te largar, eu não vou te abandonar. A importância, pensemos juntos sobre o Jesus pegar a mão desse rapaz. Ele pega a mão, ele podia falar, vem cá, cara, me acompanha, vem cá. Ó, ele o toma pela mão e o leva para fora do povoado. É coisa para a gente pensar. É coisa para... Às vezes o que nós estamos precisando fazer com o nosso filho é isso. Não é dizer, filho, me acompanha, filho, me segue. É dizer, filho, me dá a mão. Me dá a mão que eu vou te mostrar como que é. Vem cá, filho, vem cá, vem. Filha, vem cá, vem cá. Às vezes o que precisa ser feito com o marido é isso, dá a mão aqui que eu vou te... Dá a mão, eu vou te mostrar. Com a esposa, dá a mão, eu vou te mostrar. Venha, me acompanha. Com um amigo, com uma amiga, me dá a mão, confie, você confia em mim, então me dá a mão e venha, porque o texto não diz que Jesus conversou com o rapaz dizendo, dá a mão aqui que eu vou levar você para fora do povoado, eu vou fazer um milagre na sua vida. O texto diz que Jesus pegou na mão do rapaz e levou ele para fora do povoado. O rapaz, ele teve que confiar totalmente em Jesus. Sabe, talvez tem coisa que você está tentando enxergar, que você não está conseguindo enxergar a solução. E tudo que você precisa é confiar em Jesus. Esse gesto dele pegar na mão é um gesto que, meu Deus, permite a gente pensar muita coisa. Tudo o que nós precisamos é confiar em Jesus. Pastor, eu não estou vendo a saída. Confie em Jesus. Pastor, eu não estou vendo uma solução. Confie em Jesus. Pastor, eu não consigo ver a situação resolvida. Confie em Jesus. Jesus pega o rapaz pela mão, leva para fora do povoado, tira do movimento, tira do barulho, tira da agitação, tira de perto talvez de gente que não estava ajudando e ainda podia atrapalhar. Jesus vai com o rapaz para fora do povoado, e agora fora do povoado, Jesus, a Bíblia diz, cospe nos olhos do rapaz, impõe as mãos sobre o rapaz e pergunta, você está vendo alguma coisa? Você está vendo? Você consegue ver alguma coisa? É interessante que Jesus cuspindo no rapaz, para nós pode ser algo meio nojento, me permita dizer assim,
Pode ser algo meio estranho, poxa vida, como que Jesus... Mas Jesus estava passando uma informação ali. Jesus estava passando uma informação. E o texto permite a gente pensar que das formas mais impensáveis, Jesus opera o milagre na nossa vida. Como, pastor? Não sei. Só sei que ele faz. Quando? Não sei. Só sei que ele faz. Ele cospe nos olhos. E ele pergunta para o rapaz: você está vendo alguma coisa? Ele pergunta, mas o rapaz fala assim: eu vejo pessoas. Mas essas pessoas parecem árvores andando. Quer dizer, ele começa a ver agora. Ele começa a ver pessoas. Logo ele começa a ter a visão restaurada. Mas ele simplesmente fala: parece com uma árvore andando. A visão dele ainda não estava clara, limpa o suficiente. Parece que estava meio embaçada, parece que estava meio ofuscada. Às vezes é assim, a gente não consegue ver 100% a resposta acontecendo na nossa vida de imediato. Porque tem coisa que nós olhamos hoje e nós estamos igual o Pedro, quando Pedro fala para Jesus: Jesus, o Senhor não vai lavar meu pé, quem vai lavar o pé do Senhor sou eu. E Jesus fala para o Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não sabe, você não está entendendo, você não vai compreender, mas ali na frente você vai compreender. Tem coisa que está acontecendo agora que você não entende, mas ali na frente você vai entender. Por isso que é importante nós confiarmos nele. Ele sabe o que está fazendo. É a mesma coisa de você olhar para o José lá no Egito. Quem ia entender o que estava acontecendo na vida do José? Quem que poderia falar: José, aguenta firme, está na prisão, mas aguenta firme aí, que daqui a pouco você está na cadeira de governador. Quem podia dizer: José, não tem problema que houve um equívoco aí, a esposa do Potifar, ela resolveu arrumar para sua cabeça, aguenta firme, daqui a pouco você é governador, aí você vai... Quem que ia falar o que iria acontecer na vida do José? O final da história mostra para nós. E o José, ele fala: vocês tentaram o mal contra a minha vida, mas Deus transformou o mal em bem. Porque quando Deus está no controle da situação, a história, ela é escrita da melhor forma possível. Por mais que nós olhemos e não consigamos ver com clareza o que está acontecendo, por mais que nós olhemos e tudo que nós consigamos enxergar sejam pessoas como árvores andando, balançando. Interessante que a árvore não anda, né? Mas ele via como se fosse árvore andando. É assim que era a visão dele. Talvez nessa manhã Deus está falando para alguém de nós aqui, ou para alguém através do online. Talvez Ele está falando para todos nós: você está tirando a sua avaliação baseada em algo que está sendo trabalhado. Ainda o assunto não está concretizado, por isso você não consegue compreender o todo. Apenas acredite, apenas confie, creia. Aleluia. Glória a Deus. Bom, acho que nós temos que finalizar a conversa. Verso 25 diz assim, mais uma vez, verso 25. Mais uma vez, Jesus, quanto? Mais uma vez. Porque quantas vezes Jesus precisar tocar na nossa vida, Ele toca. Ele, não é a mesma música, né? Nem sei se é o mesmo que canta, mas que fala: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. É outra música, né? Mas é a mesma turma que canta, não? É isso. Ele não desiste de você. Se fosse para eu resumir a conversa de hoje, eu resumia dizendo assim: Ele não desiste de você. Ele não desiste. Talvez você já desistiu de você mais de uma vez. Talvez alguém já desistiu de você. Mas Jesus não desiste de você.
Jesus não desistiu daquele rapaz. Jesus podia dizer para ele assim, ó: para quem não estava vendo nada, ver homens que parece árvore andando já está bom demais. Para quem não via nada, agora você já está vendo alguma coisa. Vai dando glória aí e pronto. Jesus não faz desse jeito. Ele não faz. Por isso que é importante. Você vê, uma conversa dá para ligar com tantas outras conversas. A Bíblia fala para nós da parábola da viúva impertinente, acho que é assim que fala. O dever de orar sempre. Havia uma viúva que tinha uma causa e ela ia no juiz, mas o juiz era iníquo, o juiz não temia a Deus e não temia os homens, parecia o Supremo Tribunal Federal do nosso país, era uma coisa de maluco, e aquela mulher tentava, e nada. Ela continuou batendo na porta até que em um dado momento aquele juiz falou: quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais, eu vou responder a essa mulher. É assim. Por isso que é importante a gente não parar, a gente não desanimar, a gente não, para lá, você já viu alguma coisa, você já está vendo. Não, Deus não trabalha assim. Ele trabalha para deixar a história 100% perfeita, porque a Bíblia diz que Ele é perfeito e Ele diz: sejam perfeitos como o vosso Pai perfeito é. Tem coisa que ainda não tá pronta. Não está pronta. Se não está pronta, a melhor coisa para nós fazermos é não reclamarmos, é confiarmos, é acreditarmos. Mais uma vez, e quantas vezes ele precisar colocar a mão no seu casamento, na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua esposa, no seu marido, no seu filho, na sua filha, no seu neto, na sua neta, em você, quantas vezes ele precisar colocar a mão, ele vai colocar. Ele colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os olhos foram abertos, a sua vista foi restaurada, e ele via tudo. É desse jeito que você vai ver a sua resposta. Você vai ver claramente. Fique em pé, por favor. Porque eu quero orar com você. Pastor, eu estou aqui, algumas coisas ainda não faz sentido, algumas peças do quebra-cabeça não encaixam. Fique tranquilo, Jesus está trabalhando. Daqui a pouco vai encaixar. Você vai ver como que vai ficar. Vai ficar 10, vai ficar top. E você vai dar glória para Deus. Mas pensa no que eu conversei com você no começo da nossa conversa. Fale de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus para as pessoas e fale para Jesus das pessoas. Você vai ver que vai valer a pena. Senhor, obrigado por essa rica oportunidade de pensar na Tua palavra, pensar nos ensinamentos que o Senhor tem para todos nós. Muito obrigado, Deus. Eu quero Te agradecer. É muita coisa para um tão pequeno período de tempo. Mas eu sei que o Senhor respondeu a nossa oração. Eu sei que o Senhor nos direcionou para seguirmos trilhando o caminho que vai nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Continua abençoando todos que estão aqui dentro desse templo. Continua abençoando, meu Deus, todos que estão em suas casas, no trabalho e assim por diante, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e nós vamos nesse momento apresentar a Deus a nossa contribuição. Tá bom? Você que trouxe a sua contribuição. Opa, pera lá, perdão. Passar recolhendo.